Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É um capítulo extremamente interessante, por quê? Porque ele nos mostra o caminho fundamental da brandura, não é? De acatarmos com resignação a nossa vida terrena, aquilo que nós precisamos fazer aqui, sem nos importarmos demais com as coisas da terra, mas sim com as coisas do céu. O item 5 diz o seguinte para nós: mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido o do céu. Vejam só como é interessante essas orientações do Cristo, essas colocações que ele fazia, não é? Para, obviamente, orientar aquela cultura do tempo em que ele esteve aqui e também para orientar a todos os que viessem após e que fossem estudar estas palavras de Jesus, que fossem estudar os Evangelhos, o Novo Testamento. Quando ele diz, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, ele aqui está colocando para nós que nós, apesar de cada encarnação, de cada existência no nosso querido planeta, nós não temos muito a ver com as coisas que vão ficar aqui. Obviamente, não tem muito a ver com bens terrenos, com conquistas que serão temporárias, não é? Então, enquanto aguarda os bens do céu, continuando, não é? Tem o homem a necessidade dos da terra para viver. E é uma verdade. Nós precisamos dos bens da terra, daquele esforço extra que nós temos que fazer, estudar, trabalhar, para guardar as coisas necessárias, apenas o necessário, dentro de cada entendimento, é óbvio, e sem querermos imaginar que nós vamos sair daqui, desse planeta, com alguma coisa para algum outro lugar. Nós não vamos levar absolutamente nada, a não ser o conhecimento, aquilo que adquirirmos para o nosso espírito. Apenas o que Jesus recomenda é que não ligue a estes últimos, ou seja, os bens da terra, mais importância do que aos primeiros, ou seja, os bens que nós teremos e deveremos amealhar no céu. Em Instruções dos Espíritos, nós temos aí a afabilidade e a doçura, e o item 6 nos diz o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. Nós devemos ser amáveis, sempre. Devemos ter a doçura do entendimento do que nós estamos fazendo aqui no nosso planeta. Os espíritas, principalmente, precisam ir nesta direção porque aprenderam mais, eles entendem mais que ao longo de uma existência a revolta, aquele veneno, aqueles dardos são situações superficiais que, em primeiro lugar, vão deixar quem os tem, a revolta, este veneno interior, quem se coloca, não é, com muita ênfase contra um companheiro ou uma companheira,
Ele está inoculando o próprio veneno em primeiro lugar. Quando chegar lá, nós não podemos esquecer que vai ter um retorno. Isso vai retornar, tornando aquele que enviou com ainda mais débitos. Então, é muito importante nos dias de hoje que o espírita mostre aquilo que aprendeu dentro do espiritismo. A nossa doutrina, ela necessita de irmãos de espíritas que sejam adeptos desta afabilidade e desta doçura. Que dentro das casas espíritas nós tenhamos mais amor, mais carinho com as pessoas, que nós possamos reter dentro das casas espíritas as pessoas que lá se apresentam para figurarem na doutrina, para serem espíritas também, aqueles que vão aprender. É muito importante, neste capítulo, nós termos uma reflexão, cada um de nós, do que nós estamos fazendo pela doutrina espírita. Como nós estamos tratando a doutrina espírita e, principalmente, como nós estamos tratando Jesus. Porque não podemos ter Jesus apenas como um exemplo que seguimos à distância. Nós não podemos seguir Jesus à distância, como era o caso que é reportado do judeu que seguiu Jesus durante muito tempo, sem coragem de chegar a ele e dizer aquilo que ele estava sentindo, que ele queria seguir Jesus, mas quando Jesus diz o que ele precisava fazer para segui-lo, ele disse que não podia deixar as suas coisas ainda. Então Jesus disse a ele que ele não estava pronto para segui-lo se não deixasse tudo aquilo que ele precisava deixar. Nós não podemos seguir a doutrina espírita à distância, de frequentarmos as casas, de assistirmos às palestras, frequentarmos os cursos, aprendermos o que é o espiritismo, mas no momento da prova, daquele momento em que você precisa provar realmente que você é espírita, você não faz, não é? Você não faz. Você volta o caminho, regride no caminho e vai mostrar a dureza do seu coração. Uma ocasião em São Paulo, eu trabalhei numa casa espírita durante muitos anos e tive a oportunidade de participar de trabalhos de cura. E recebemos um irmão que estava numa dificuldade muito grande. E este irmão, então, estava obedecendo ali uma programação de recuperação. Quando comunicou-se um médico e ele disse o seguinte, perguntou a este irmão: "Você sabe por que é que você está nestas condições?" E ele respondeu: não sei. Ele disse o seguinte: "Por quê? Quando você vai dar as suas palestras, você fala muito bonito, você diz tudo aquilo que as pessoas precisam fazer, mas você mesmo não segue aquilo que você diz com tanta ênfase que eles devem fazer." Então, nós temos que ser o exemplo daquilo que nós falamos. Do contrário, nós estamos no caminho errado. Precisamos fazer com que tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina tenha uma significação maior, não é? Que tenha um significado diferente. Por quê? Porque nós estamos nos apresentando como espíritas e o outro que está lá dentro da casa espírita
e que foi para conhecer ou para frequentar, ou enfim, fazendo algum curso, ele espera que você tenha um respaldo para entregar, diferente de ser alguém que em algum momento vá se revoltar por pequenas coisas. A educação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem que dissimula as deformidades interiores? E assim é. Nós vemos pessoas se apresentando bem vestidas, com belos carros, muita educação, e você olha, percebe ali alguém de bom trato, não é? Mas não se conhece o interior. Então nós temos sempre que tomar cuidado nessa situação de que muitas vezes nos entregamos com muita facilidade para alguém que chega com sorrisos, demonstrando algo que nós, num primeiro momento, não podemos julgar, e obviamente nunca devemos julgar, mas, como diz aqui o texto, devemos tomar um cuidado especial para que não haja no futuro uma decepção. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as incomode e que mordem à menor contrariedade. E é isso mesmo. Quantos se melindram por nada? Quantos não aceitam uma crítica construtiva? Devemos, claro, criticar as pessoas, mas se você vai dar uma sugestão a alguém sobre um trabalho, sobre algo que você ache que é importante, esta pessoa não pode ficar chateada ou melindrada. Em diversos lugares, na nossa família, no trabalho, onde nós estivermos, existe essa possibilidade de encontrarmos pessoas que tenham este tipo de atitude. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Este irmão, do qual fala o texto, já alcançou um patamar, ele já alcançou o entendimento de ter sempre a mesma conduta, ser sempre a mesma pessoa, o mesmo entendimento, o mesmo carinho, o mesmo tratamento. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus nunca ninguém engana. E é uma realidade. Tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós pensamos está diretamente ligado com o nosso Pai e o nosso Criador. Sejamos verdadeiros, tenhamos essa afabilidade, essa doçura. Vamos tratar bem a todos os que nos rodeiam, a todos aqueles que nos querem bem também. Vamos tratar com carinho a nossa vida, a nossa existência, sempre procurando aproveitar esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui num trabalho contínuo na nossa evolução. Amigos do canal Vanguarda Espírita, inscrevam-se, compartilhem o nosso canal, toquem lá no sininho para receberem as novidades e deem um joinha para ajudar a nossa doutrina espírita a ir muito mais longe. Muito obrigado a todos.